Então, primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9, diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Somente até aqui. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado ao Senhor pelos louvores entoados essa noite. Mas eu te peço ao Senhor que não seja eu falando, mas que seja a tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Eu te peço, Senhor, que a palavra que for semeada essa noite produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós repreendemos toda seta maligna que veio para atrapalhar o livre curso da tua palavra. Eu te peço, ó Senhor, que a tua palavra possa rasgar os nossos corações e que nós possamos guardar a tua palavra para não pecarmos contra ti. E fica conosco, ó Senhor, mais uma vez, e que teu nome seja glorificado essa noite, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, eu digo para vocês que quem aqui já leu a Bíblia inteira? Não precisa erguer a mão, né? Porque vai mostrar aqueles que não leram ainda. Mas eu digo para vocês, leiam a Bíblia inteira, aqueles que não leram. Esse ano ainda, amém? Amém. Mas um dos grandes desafios quando você está lendo a Bíblia é quando chega na parte de genealogia. Irmãos, é difícil, porque você começa a olhar, tal pessoa gerou tal pessoa, e nasceu tal pessoa, e foi pai de não sei quem, e você começa a dar um nó na cabeça, começa a bater um sono, né? Você falou, Senhor, eu tenho que ler isso aqui mesmo, não posso pular? A gente sempre, será que eu posso pular essa parte? Mas é interessante nós lermos, a genealogia. E aqui, eu lembro que quando eu estava lendo essa parte, aqui vai falando, né? Os filhos de Elá, Zerete, Izar, Emã, Ecós, gerou a Anube, e a Zobeba, e as famílias de Aarel, filho de Harum. Até aqui está tudo certo, faz parte da genealogia. Um monte de nome difícil que você não entende. Mas quando chega no versículo 9... quebra um padrão. Ele só fala, e foi Jabes, o mais ilustre dos seus irmãos. Está falando da genealogia, e de repente, para a genealogia e fala de Jabes, mas a gente fica perguntando, quem foi Jabes? Quem é o pai de Jabes? Quem é a mãe de Jabes? Quem são os irmãos de Jabes? Não fala. Sabe por que não fala? Porque na genealogia o propósito era mostrar a descendência do povo e chegar até Jesus. Esse é o propósito. É mostrar a descendência de cada família até a chegada de Jesus. Mas nesse momento aqui, eu fico imaginando lá a pessoa escrevendo, fazendo a árvore genealógica das famílias. E de repente ele está escrevendo e o Espírito Santo toca nessa pessoa e fala de Jabes. Fala, mas Jabes, o que tem a ver? Porque Jabes geralmente são os principais, os primordiais. Jabes nem entrava nessa lista. Mas aqui o Espírito Santo colocou no coração dessa pessoa para falar de Jabes. E ele, de repente, como ele quebrou o texto no meio e colocou: Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. E a sua mãe o chamou de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Irmãos, o que eu acho interessante aqui, geralmente
As pessoas no Antigo Testamento, lá atrás, elas davam o nome a uma criança conforme o momento que elas passavam. Ali dos filhos de, quando de Hofni e Finéias, eu não lembro a esposa do qual ele era, de qual ela era casada, mas quando eles morreram e a arca foi levada, ela deu o nome de Icabô, se foi a glória de Deus. Imagina, uma criança com esse nome. Então, era sempre falar, era o momento, o contexto ali, eles davam o nome daquela criança. E ali, aquela mãe, não sei o que ela estava passando, qual a dor que ela estava passando. Com certeza era uma dor maior do que a do parto, porque senão todos os outros seriam também Jabes. Mas não sei o que aquela mulher estava passando, mas ela colocou uma sentença na vida daquele garoto, no nome do filho dela, porquanto com dores o dei à luz. Se você for pesquisar o nome de Jabes, ali ele fala sobre deserto, aquele que entristece, só coisas negativas. Imagina uma criança você chamar, aquele que me entristece, vem aqui. O deserto, vem aqui. Imagina, irmãos, toda vez que chamava o nome de Jabes, estava profetizando uma desgraça sobre a vida daquele rapaz. Como ele não deveria se sentir? Como ele não deveria pensar, poxa, eu fiz a minha mãe sofrer, eu fiz a minha família sofrer. Porque todos, quando olhavam para Jabes, lembravam da dor, lembravam do sofrimento. E ele, com certeza, ele cresceu com aquilo na cabeça. Eu sou motivo de dor, eu sou motivo de sofrimento, eu sou um deserto. Irmãos, Jabes, ele tinha tudo para ser ninguém. Ele tinha tudo para ser desprezado. Porque as pessoas constantemente estavam profetizando coisas ruins sobre a vida daquele rapaz. Mas aqui o que eu acho interessante, irmãos, é que o Espírito Santo inspira essa pessoa a escrever sobre Jabes, é porque Jabes, ele teve a sua vida mudada. Jabes, ele teve a sua vida transformada. Por isso que diz, Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Jabes, ele não seguiu aquilo que determinaram para ele. Por que o Espírito Santo de Deus trouxe esse texto até nós? Para dizer que não importa onde você nasceu, não importa o teu passado, não importa as dores que você já viveu, Deus pode fazer algo novo na tua vida. Não importa a sentença que decretaram contra você, Deus tem algo ilustre para fazer na tua vida, para fazer no teu futuro. Deus tem algo novo para fazer sobre você, porque Deus, ele conhece a nossa história, Deus conhece a nossa dor. Mas o que Ele traçou para mim e para você não é um futuro de sofrimento, de fracasso, não. Ele preparou uma história ilustre para mim e para você. Irmãos, os nossos pais nos deram um nome conforme a vontade deles. Mas Deus escreveu uma história para você, irmãos, que você nem pode imaginar. E Ele é o teu Pai. E Ele tem uma história ilustre para mim e para você. É isso que eu vejo com a história de Jabes. Uma das coisas que eu aprendo com Jabes é que eu não posso mudar o passado. O que passou, passou, eu não posso mudar. O que foi feito no passado já foi feito. Agora Deus pode mudar o teu futuro. Deus pode mudar a tua história. A família que nós nascemos, não dá para mudar. Você nasceu nessa família, Deus te colocou nessa família, glória a Deus. A forma que você nasceu, não dá para mudar.
Uma das coisas eu ficava pensando, por que eu não nasci rico? Queria ter nascido rico, né? Não, na mesma família, que eu amo meus irmãos, mas eu queria que, poxa, meu pai tivesse mais dinheiro, tanta necessidade que a gente passou na vida. Mas o passado, eu não consigo mudar. O passado você não consegue mudar. Quantas vezes também as pessoas com complexo ficam se perguntando por que eu não nasci assim? Eu queria ser mais alto, eu queria ser magro, eu queria ser loiro dos olhos azuis, por que eu não nasci loiro dos olhos azuis? Irmãos, isso não dá para mudar, né? Ah, eu nasci com a cara amassada. Irmãos, mas com essa cara amassada, Deus tem uma história para você, e uma história de vitória. Da forma que você nasceu, você é perfeito para Deus. Você é perfeita para Deus. Imagina se todo mundo fosse loiro do olho azul. Coisa sem graça, né? Imagina, todo mundo loiro do olho. Não, irmãos, Deus, Ele faz conforme a criatividade dEle. Saiba que você é perfeito. Você é perfeita da forma que Deus te fez, para a história que Ele escreveu para você. Então muitas coisas, nós temos muitos complexos acerca daquilo que não podemos mudar. Complexos de inferioridade, que ficamos pensando, mas se fosse... Irmãos, o passado você não muda, mas o futuro que Deus tem reservado para você é grandioso, é glorioso, é magnífico, é ilustre. Então se agarre àquilo que Deus tem para você. Saiba que Deus, Ele pode mudar a tua história. Não importa a dor que você já gerou no passado para as pessoas próximas à tua volta. Não importa o que você fez lá no passado. Não importa onde você nasceu. Deus tem uma história ilustre para você, para aquele quem busca a face de Deus. Por isso que eu vejo, irmãos, que Jabes, ele não era para estar nessa lista. A família de Jabes, quem sabe, não era conceituada. A família de Jabes não era a primeira, mas o testemunho de Jabes foi tão impressionante, o testemunho de Jabes foi tão marcante, que o autor teve que ser obrigado a colocar o nome de Jabes, quebrar um padrão e colocar o nome de Jabes aqui. Sabe o que eu vejo nisso? Porque Deus, Ele quebra padrões. Deus, Ele quebra padrões, irmãos. O vô foi bandido, o pai foi bandido, esse aí não vai prestar. Foi bêbado, morreu bêbado, pai morreu bêbado, esse daí vai seguir a mesma coisa. A família não presta, esse daí também não vai dar em nada. Irmãos, Deus, Ele quebra padrões. Não é porque a tua família foi uma coisa ou outra que você vai ser também, não. Você vai ser aquilo que Deus escolheu para você. Você vai ter o futuro que Deus reservou para mim e para você, porque Ele quebra padrões. Pode dizer, mas é doença hereditária, está no DNA, mas o sangue de Jesus corre nas tuas veias e quebra toda maldição hereditária, Ele quebra toda doença hereditária, Ele quebra padrões essa noite. Deus é aquele que cura, é aquele que restaura, é aquele que faz um vaso novo para a glória do seu nome. Esses dias eu estava ouvindo um documentário lá na Índia, que lá eles têm castas, e as castas, tinha uma família com uma casta, irmão, casta infeliz. Sabe como que era a casta daquela família? Os homens não podiam trabalhar, os homens ficavam em casa, e as mulheres eram conceituadas no meio da família, sabe por quê? Porque elas traziam o mantimento para dentro da casa, sabe como? Na prostituição. Então toda aquela família, as mulheres eram prostitutas, e os homens ficavam em casa. E a casta daquela família não podia ninguém dava trabalho para aqueles homens, porque era a casta da família. Irmãos, isso é uma casta unida.
E vai perdurando de família, de geração em geração isso. Irmãos, mas Deus, Ele quebra castas de demônios. Deus, Ele veio aqui para quebrar as obras do maligno. Deus, Ele faz uma coisa nova na minha e na tua vida. Nós não temos que seguir os padrões do mundo. Você não tem que seguir aquilo que as pessoas disseram que você vai ser, porque o mundo é cheio de rotular as pessoas. Aquele ali é o mundo que é cheio de rotular as pessoas, mas Deus, além do rótulo, conhece o interior. Ele conhece aquilo que Ele fez dentro de você. Ele conhece o propósito que Ele tem para a tua vida. Então pare com essas coisas. Porque falaram isso de mim. Importa aquilo que Ele falou ao meu respeito. Importa aquilo que Ele disse ao meu respeito. Ele disse que eu sou o filho amado. Ele disse que tem um céu reservado para mim. Ele disse que tem uma história ilustre. E eu fico com as promessas do Senhor. Eu fico com as promessas dEle. Deus é aquele que muda a história, é aquele que quebra padrões. E aqui diz que Jabes, ele foi mais ilustre. Não é porque ele era bom, não. Não é porque ele era melhor que seus irmãos, não. Aqui diz que o motivo de ele ser mais ilustre é porque Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes, irmãos, ele via aquela história, todo mundo chamando ele de deserto, de tristeza, motivo de tristeza. Todo mundo profetizando coisas ruins sobre a vida dele, mas ele disse: eu não aceito isso na minha vida. Eu vou invocar o Deus de Israel. Eu vou invocar o nome do Senhor, aquele que pode fazer. E diz que ele buscou a face do Senhor, por isso ele teve a história mudada. Irmãos, quer que Deus mude algo? Invoque o nome do Senhor. Busque a face do teu Deus, porque Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, de tudo aquilo que pedimos e esperamos, segundo o poder que em nós opera. Muito mais do que você pensa, Deus, Ele pode fazer. Deus, Ele pode mudar. É igual aquele homem que chegou até Jesus com aquele filho endemoniado e clamando, ele disse: Senhor, se tu podes, me ajuda. Jesus olha para aquele senhor e fala assim: eu posso. Se tu podes crer, tu verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Deus pode tudo, mas tudo é possível àquele que crê. O poder de Deus está disponível para você essa noite. O Senhor disponibiliza o poder dele, mas se você vai ter acesso a esse poder se você acreditar, se você invocar a face do teu Deus essa noite. Porque Ele tem poder para mudar histórias, Ele tem poder para transformar vidas. Ele tem poder para restaurar. É só você começar lendo Gênesis 1, que a terra estava sem forma e vazia, mas através de algo sem forma e vazio, Deus criou vida, através do poder do seu Espírito Santo. Bom, se Ele teve a capacidade de fazer isso em 7 dias, o que Ele pode fazer na tua vida? Deus, Ele pode fazer muito mais na tua vida. Deus é poderoso. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. E o que eu acho interessante é que Jabes, irmãos, ele não queria qualquer coisa, não. Jabes era enjoado. Se você olhar o pedido de Jabes, irmãos, eu fico impressionado. Jabes, ele sabia o que ele queria. Jabes, ele diz assim: a Deus, se me abençoares muitíssimo,
Não é pouco não, é muito. Os Jabes era exigente. Jabes, ele sabia o que ele queria. E eu digo para você, ser exigente não é errado. Você saber o que você está pedindo na oração e você acreditar que Deus pode responder, isso é fé. Irmãos, eu não concordo. Já vi vários testemunhos, pessoas dizendo: ó, irmão, toma cuidado que você pede. Que eu pedi um carro, Deus mandou um carro sem motor para mim. Eu falei: ué, mas como isso? Aí eu pedi um carro, tem que tomar cuidado, você tem que falar para Deus: Deus, me dá um carro com motor e com roda. Eu falei: que testemunho é esse, irmão? Que eu pedi um carro, tá lá parado. Deus mandou uma prova. Eu falei: isso não é Deus não. Porque Deus, ele diz: olha, se vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, se o teu filho te pede um pão, você vai dar uma pedra? Não. Se o teu filho te pede um peixe, você vai dar uma cobra? Não. E vocês sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará bens aos que lhe pedirem. Quanto mais o vosso Pai, o nosso Pai, Ele sim é bom, Ele não dará bens àqueles que o pedirem. Então peça, mas peça com fé. Peça com fé, acreditando, seja exigente, porque isso demonstra fé. Mas o que acontece é que a pessoa começa a pedir, né? Vamos lá, o jovenzinho: Senhor, manda a Rebeca. Senhor, eu quero a Rebeca, varoa de Deus, uma pessoa abençoada. Satanás, ele está ouvindo a oração também. Falou: quer saber? Eu vou enviar a Dalila primeiro, vai que ele pega. Aí, jovenzinho está pedindo a Rebeca, aparece a Dalila, né? Parece a Dalila, igual Sansão. Satanás enviou a Dalila para Sansão. Falou: é de Deus, olha que benção, estava pedindo igualzinho. Aí o pai de Sansão falou: Sansão, é mulher da vida, Sansão, é prostituta. Ah, mas Deus vai fazer a obra. Deus vai mudar. Deus vai restaurar. Deus vai, através da minha vida, Deus vai mudar a vida. Eu falei: Sansão, toma cuidado, Sansão. Dalila vai furar teus olhos lá na frente, Sansão. Aí a pessoa, ela não pede direção a Deus e recebe Dalila. Aí a Rebeca vem e vê: já está ocupada, e vai embora. Aí a tua bênção vai embora, porque você aceitou primeiro o que Satanás mandou. Irmão, seja exigente. Se você está pedindo a Deus, pega a tua lista, quando aparecer, achar que é a benção, faça a tua lista. É o que eu estou pedindo? Não, então não é meu. Então pode passar embora, porque não é o que eu estou pedindo. Seja exigente, tenha fé no Deus que você está pedindo. Tenha fé que Ele é poderoso. Irmão, você está pedindo uma bênção, Deus não vai te mandar uma prova não, é Satanás que envia primeiro. Toma cuidado. Eu lembro que quando eu estava desempregado, eu falei: Deus, eu quero ganhar X salário. E estava orando, mandando currículo. Foi passando o tempo, acabou o seguro-desemprego. Aí já estava me sentindo um pouquinho mais apertado, né? Eu falei: nossa, agora eu preciso arrumar um emprego. 7 meses em casa, apareceu um emprego lá. Fiz a entrevista. Você vai trabalhar para uma companhia aérea, é assim, é assado. Eu falei: nossa, muito bom, a função, né? Muito boa. Passei na entrevista, agendaram a segunda entrevista. Eu falei: e o salário? É tanto. Era metade daquilo que eu estava pedindo. Aí eu pensei: olha, não é o que eu estou pedindo, mas eu estou desempregado, né? Não estou ganhando nada, eu tenho seguro-desemprego. Quer saber? Eu vou abraçar esse emprego e depois, né, eu vejo algo melhor. Mas aí eu fui orar, irmãos. Eu fui orar. Falei: Deus, eu passei a entrevista, agendaram a segunda entrevista, e agora? O Espírito Santo falou: não aceita. Não é o que eu tenho reservado para você. Não é o que eu tenho reservado para você.
Irmão, eu falei, como que eu vou falar para minha esposa que o Espírito Santo falou para eu não trabalhar? Falei, ô Senhor, ainda bem que a minha esposa é uma bênção. Ela entendeu, né? Ela falou, mas você recusou? Eu falei, recusei. Falei que eu não queria. Ela só, amém, Deus vai preparar. Irmãos, passou um tempo, de onde eu menos esperava, nem tinha mandado currículo, apareceu uma oportunidade de emprego. Eu fui fazer a entrevista por indicação, e quando me falaram o salário, era exatamente o valor que eu estava pedindo. Nem um centavo a mais e nem um centavo a menos. Era exatamente aquilo que eu queria. Deus responde a tua oração. Deus responde a tua oração. Então seja exigente naquilo que você está pedindo. Peça com fé, que aquele que tem fé vai receber da parte do Senhor. É por isso que eu admiro Jabes, porque ele nos ensina a oração que dá resultado. Irmãos, Jabes, ele não estava pedindo pouco não. Jabes, ele estava pedindo, Deus, eu quero ser muito abençoado. O que acontece é que o crente fica, ô Senhor, me dá a casinha, Senhor. Pode ser a casinha que quando chove pinga na minha cama, né? Que quando vem o vento eu fico segurando o telhado, mas pelo menos é minha a casinha. Ô Senhor, me dá um carrinho ungidor, que aonde eu paro derrama óleo, e eu fico completando aquele carrinho, né? Me dá o bagaçate do ninho. Não faça isso não, irmão. Pede coisa melhor. Pede coisa melhor. Irmãos, nosso Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente de tudo aquilo que você pede, de tudo aquilo que você pensa, segundo o poder que em ti opera. Deus é poderoso para te dar coisa melhor. Então faça como Jabes, Senhor, eu quero muito, eu quero ser muito abençoado, eu quero muito, porque é uma promessa liberada. Fiel foste no pouco, sobre o muito te colocarei. Se você está sendo fiel no pouco, o muito já está reservado para você. Então peça com fé, fale, Senhor, eu quero esse muito, eu quero receber esse muito. Foi o que Jabes ele pediu, Senhor, eu quero ser muito abençoado. E ele fala, e se os meus termos o Senhor amplificar, o Senhor ampliar? Irmãos, isso é fé. Sabe por quê? Quando as famílias receberam a sua terra em Canaã, cada família tinha a sua posse de terra. Ou seja, aquela terra pertencia àquela família. Então, por isso que havia o jubileu. Quando a família perdia a terra, quando chegava o ano do jubileu, aquela terra voltava para aquela família, porque foi estabelecido para o Senhor, pelo Senhor, que aquela família vai pertencer, aquela terra vai pertencer àquela família, pronto, para que ninguém quisesse a terra do outro. Mas Jabes diz, Senhor, eu quero mais terra. Senhor, eu sei que o Senhor me abençoou minha família, mas eu quero mais terra. Eu quero que o Senhor amplie as minhas fronteiras. Eu sei que o Senhor vai me abençoar muito, e eu vou precisar de mais terra para o meu gado, eu vou precisar de mais terra para plantar e para colher, de tanta bênção, eu vou precisar de mais terra para os meus celeiros. Então amplia, Senhor, os meus horizontes. Essa foi a oração de Jabes. Senhor, eu quero ser muito abençoado, e amplia os meus termos. Irmãos, isso não é errado não. O Senhor, Ele vê fé na oração de Jabes. Mas só que Jabes, ele não para por aí. Ele diz, Senhor, e a tua mão for comigo, e a tua mão for comigo. O primeiro passo da oração que tem resposta é a oração com fé. Aquela oração exigente mesmo, oração com fé. O segundo passo, irmãos, de Jabes foi, que a tua mão seja comigo, Senhor. Irmãos, Deus, quando foi fazer os céus e a terra, Ele só disse, haja. Haja luz, houve luz.
haja vida, haja os animais, mas quando ele foi fazer o ser humano, ele colocou as mãos no barro, ele colocou as mãos dele em ação, e trouxe a vida a eu e você. Então Jabes, ele não estava fazendo um pedido simples não, ele estava dizendo: Senhor, a mesma mão que me criou, eu quero que essa mesma mão esteja comigo durante a minha vida, eu quero que a tua mão esteja comigo, não é pela força do meu braço não, eu quero que o teu poder esteja ao meu favor. Irmãos, e é maravilhoso quando a mão do Senhor está sobre você, porque quando você cai, a mão de Deus te coloca de pé. Quando você está na batalha, a mão dele vai na tua frente para te dar vitória. E foram essas mesmas mãos que foram marcadas lá na cruz do Calvário. É por isso que Jesus, até na eternidade, ele ainda continua com as marcas em suas mãos. Porque quando ele olha para aquelas marcas nas mãos, ele lembra de mim e de você. Que a mão dele está conosco, a graça de Deus está sobre você, a misericórdia de Deus está sobre a tua vida. O Senhor está agindo ao teu favor, ao nosso favor. Então peça que a mão de Deus esteja com você, porque se você pedir que a mão de Deus esteja com você, não haverá espaço para o orgulho. Irmãos, eu já vi gente batendo no peito e dizendo: eu cheguei até aqui porque eu me esforcei, eu cheguei até aqui porque eu estudei, porque eu fiz 2 faculdades, porque eu fiz pós, eu fiz doutorado, eu cheguei até aqui pela minha própria capacidade. Eu já vi gente batendo no peito dizendo que ele chegou até ali porque a sua mão trabalhou por aqui. Irmãos, e eu digo: eu cheguei até aqui porque a mão do Senhor esteve sobre mim. É a mão do Senhor, irmãos, é a mão de Deus sobre a minha vida. Não importa o que você conquistar na vida, irmãos, nunca bata no peito e dizer que foi você, não, foi a mão de Deus. Quando Deus te abençoar lá no trabalho e você for promovido, fale: foi a mão de Deus. Glórias a Deus. Fale: foi a mão de Deus. Quando você for promovido lá no teu emprego, quando você estiver prosperando na empresa, fale: foi a mão de Deus que me abençoou, foi a mão de Deus. Irmãos, quando você estiver ganhando lá na empresa 10, 20, 30, 40, 50 mil reais, não diga que foi tua capacidade não, foi a mão de Deus que me abençoou. Quando você for reconhecido sobre algo que você fizer muito bem, diga: foi a mão de Deus que esteve comigo. Jabes, ele reconhecia, por isso que ele pedia: Senhor, eu quero que a tua mão esteja sobre a minha vida. E ele prossegue dizendo: o terceiro passo da oração de Jabes é que do mal não seja aflito. Sabe o que Jabes estava pedindo? Senhor, me livra das dores. Porque Jabes sabia quem ele era. Ele sabia que o nome dele era deserto. Ele sabia que ele trouxe tristeza, mesmo de uma forma que não foi culpa dele, mas ele trouxe tristeza no seu nascimento. Ele sabia do seu passado. Ele sabia que havia uma sentença sobre a cabeça dele, dizendo que ele era motivo de tristeza para todos aqueles que estavam à sua volta. Mas Jabes, ele pediu a Deus: Deus, muda o meu interior, muda a minha história. Deus, eu não me livra das dores. Meu nome é reconhecido dores, mas me livra das dores. Sabe o que Jabes estava pedindo? Senhor, transforma a minha vida, transforma o meu eu, transforma o meu coração. E diz aqui, irmãos, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus, ele concedeu na vida de Jabes tudo aquilo que pediu, tudo aquilo que ele pediu. Ele reconhecia quem ele era, por isso que ele pediu: Senhor, me livra das dores.
transforma a minha vida. Quem sabe você já causou dor para muitas pessoas. Quem sabe você é uma pessoa amargurada. Quem sabe há algo dentro de você que precisa ser mudado. Reconheça isso diante de Deus e fala: Senhor, muda a minha história, muda o meu interior, muda o meu caráter, porque Deus é poderoso para crucificar o teu velho eu e fazer você nascer de novo, nascer da água e do Espírito, um novo homem, uma nova mulher, uma nova história. Deus é poderoso para mudar a tua história, assim como Ele fez com Jabes. Assim como Ele trabalhou na vida de Jabes, Ele trabalha na tua vida, Ele trabalha na tua história. Isso é quando nós reconhecemos que nós somos pecadores. Por isso que temos que orar todos os dias: Deus, me livra do pecado, me livra da queda, me livra, Senhor, de tudo aquilo que me faz errar o caminho, me livra dos desejos da carne, me livra, Senhor, me ajuda. E o Senhor é poderoso para mudar a tua história. O Senhor é poderoso para te abençoar. A mão de Deus é poderosa para mudar a sua vida. E é Ele quem tira um coração de pedra e dá um coração de carne, um coração novo, uma vida nova, novos desejos, uma nova vontade de servir ao Senhor. Eu digo, irmãos, que no livro da vida vai estar escrito o teu nome, e ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Coloque o teu nome. O próprio Deus dizendo: ele foi o mais ilustre dos seus irmãos, porque ele invocou o Deus de Israel, e Deus lhe concedeu tudo aquilo que ele tinha pedido. Vamos ficar de pé neste momento? Não aceite o que determinaram sobre você. Não aceite o que pessoas maldosas rotularam você. Aceite as promessas de Deus sobre a tua vida. Aceite o poder de Deus hoje que está disponível para transformar. E para transformar a tua história em uma história excelente, em que as pessoas vão parar e olhar para você e ver a mão de Deus sobre a tua história, sobre a tua vida e sobre a tua família, e vão glorificar o nome de Deus. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, poderoso e grandioso Deus, nós te glorificamos. Muito obrigado, ó Senhor, porque Tu és aquele, ó Senhor, que muda a história, que quebra padrões, ó Senhor. Tu és aquele, Senhor, meu Deus eterno, que transforma o homem velho em um novo homem, uma nova mulher. Nós te pedimos, ó Senhor, meu Deus eterno, esta noite, nos abençoe grandemente, ó Senhor. Que a Tua bênção, que a Tua graça esteja sobre nós. Abençoa o Teu povo, ó Senhor. Que no lugar da escassez haja abundância. Senhor, meu Deus eterno, que no lugar, ó Senhor, de pedir emprestado, eles tenham para emprestar. Senhor, meu Deus eterno, realiza sonhos aqui essa noite, é o que nós te pedimos. Mas além de tudo isso, ó Senhor, nós te pedimos que a Tua mão esteja sobre nós, que a Tua graça, que o Teu favor, que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre nós. E nós reconhecemos que tudo aquilo que conquistaremos e que conquistamos foi porque a Tua mão está sobre nós, foi porque a Tua mão nos ajudou. Por isso nós te pedimos, por isso nós clamamos por Tua graça e por Tua misericórdia, Senhor. Meu Deus eterno, transforma este coração, transforma esta vida, Senhor, meu Deus eterno. Quantas vezes por nossas próprias atitudes, nossas palavras, nós geramos dores, Senhor, em pessoas nossas voltas. Por isso, ó Senhor, te pedimos, muda o nosso coração, coloca um cântico novo na nossa boca, muda a nossa vida. É o que nós te pedimos, é o que nós clamamos a Ti essa noite, ó Senhor, porque Tu és o mesmo Deus que respondeu lá atrás a oração de Jabes. Responda a oração dos Teus filhos essa noite. É o que te pedimos, é o que te engrandecemos, é o que te glorificamos para todo sempre. Amém.